Você já percebeu que tem certos assuntos que ninguém quer comentar, mas que todo mundo quer saber? Pois é, hoje a gente vai falar justamente sobre um desses temas que parecem proibidos, mas que dizem muito sobre a sua saúde, especialmente depois dos 60. E olha, se você acha que esse papo é apenas sobre prazer, está redondamente enganado. Um renomado urologista revelou algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a masturbação depois dessa idade. Prepare-se, porque a resposta não é nada óbvia, e talvez você se surpreenda com o que é realmente considerado saudável. Agora, se você pensa que o corpo aos 60 já não precisa dessas coisas, que isso é coisa de jovem, sinto te dizer, esse é um dos maiores mitos sobre envelhecimento que existem. Afinal, a verdade é que o desejo não tem data de validade. E segundo a ciência, a masturbação não é só um ato de prazer. É um verdadeiro termômetro da saúde física e emocional. Mas claro, o que todo mundo quer saber é, afinal, existe uma frequência ideal? Quantas vezes por semana, ou por mês, um homem acima dos 60 deve se masturbar para se manter saudável? É aqui que entra a revelação curiosa do urologista. Ele afirma que o segredo não está no número exato, e sim na relação entre prazer, energia e equilíbrio hormonal. É como um relógio interno. Exagerar pode desregular, mas ignorar completamente também pode ser um sinal de que algo não vai bem. O especialista explica que, com o passar dos anos, o corpo muda. Isso é inevitável. Os níveis de testosterona diminuem, a circulação sanguínea se altera e até a sensibilidade do corpo responde de forma diferente. E sabe o que isso significa? Que o prazer também passa a ter um papel terapêutico. Quando praticado com equilíbrio, o ato de se masturbar estimula a liberação de hormônios que reduzem o estresse, melhoram o humor e até ajudam a manter a próstata em bom funcionamento. Pois é, talvez você nunca tenha ouvido isso de forma tão direta, mas o prazer pode ser uma espécie de exercício para o corpo e para a mente. Agora, atenção! O problema está quando a masturbação vira um substituto para o contato humano, ou um escape constante da realidade. Segundo o médico, quando a prática é movida por ansiedade, tédio ou compulsão, ela pode interferir na energia vital do homem, afetando até o desempenho em outras áreas da vida. É como um carro que consome combustível demais sem sair do lugar. Gasta tudo, mas não chega a lugar nenhum. Então sim, o equilíbrio é a palavra mágica aqui. Mas calma. Não é para você sair contando dias no calendário ou montando planilha. O que o urologista destaca é que a frequência ideal varia conforme o estilo de vida, o nível de energia e até o estado emocional. Tem homem de 60 que tem disposição de 30, e tem homem de 30 que já está mais cansado que o avô. Então, o ponto central é: se o corpo responde bem, se há prazer, leveza e bem-estar depois da prática, é um bom sinal. Agora, se há culpa, fadiga ou falta de interesse em outras áreas da vida, talvez o corpo esteja tentando dizer algo. E tem mais um detalhe curioso que quase ninguém comenta. A masturbação também é uma forma de autoconhecimento. Sim, conhecer o próprio corpo aos 60 pode ser tão importante quanto aos 20. É um jeito de entender limites, desejos e até perceber sinais que podem indicar problemas de saúde. Muitos homens descobrem questões como disfunção erétil, baixa libido ou até distúrbios hormonais quando começam a prestar atenção no próprio prazer. O urologista começa explicando que a masturbação, diferente do que muita gente imagina, não é apenas um ato de prazer, mas uma forma de manter o sistema reprodutivo ativo. Ele compara com a musculatura. Quando você para de usar um músculo, ele atrofia, e o mesmo acontece com certas funções do corpo. Segundo ele, manter uma frequência saudável de estímulo sexual pode ajudar a preservar a função erétil e até a elasticidade dos tecidos da região íntima. Parece brincadeira, mas o famoso uso ou perca também se aplica aqui. Só que o mais interessante é que não existe uma regra única. Não é como se houvesse um número mágico de vezes por semana que todos os homens deveriam seguir. O que o médico descobriu, através de estudos e atendimentos clínicos, é que o ideal é buscar um ponto de equilíbrio entre desejo e energia. Em outras palavras, não é sobre fazer mais ou menos, é sobre sentir o corpo e perceber quando ele pede. Segundo ele, a masturbação feita 1, 2 ou até 3 vezes por semana pode ser totalmente saudável para a maioria dos homens nessa faixa etária. Mas atenção, isso só vale se for acompanhada de bem-estar, satisfação e ausência de sintomas como cansaço excessivo, perda de motivação ou irritabilidade. Porque sim, o exagero também cobra um preço.
O excesso pode reduzir temporariamente os níveis de dopamina e testosterona, o que impacta diretamente no humor e na vitalidade. Já imaginou um homem se sentindo mais desanimado justamente porque está exagerando em algo que deveria trazer prazer? Pois é, o corpo é sábio e dá sinais. E o urologista reforça: se a prática vira obrigação, fuga ou rotina automática, ela deixa de ser saudável. Por outro lado, quem evita completamente o prazer pode acabar perdendo um importante aliado contra o estresse e a insônia. A masturbação libera endorfinas, que são analgésicos naturais, e também ajuda na regulação do sono. Ou seja, o equilíbrio não é apenas um conselho moral. É literalmente uma questão de saúde. E tem outro fator que poucos comentam: o impacto emocional. Aos 60, a sexualidade não é mais impulsiva, é mais consciente. O prazer deixa de ser corrida e passa a ser experiência. É quando o homem começa a perceber que o corpo pode responder com mais sensibilidade e menos pressa, o que transforma completamente a forma de se relacionar consigo mesmo. A masturbação, nesse contexto, é um momento de conexão, e não apenas descarga. E o urologista alerta: quem encara o prazer com culpa ou vergonha tende a ter níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse. Isso afeta a imunidade, a memória e até o coração. Ou seja, negar o próprio prazer pode ser mais prejudicial do que se imagina. Agora, o que realmente chama a atenção na fala do especialista é que ele desmonta de vez o mito de que o desejo some com o tempo. Ele diz que o desejo não morre, ele apenas muda de forma. O que desaparece é a cultura de conversar sobre isso. Muitos homens se calam, acreditando que não têm mais direito de sentir vontade. Mas quando o assunto é cuidado com o corpo, silêncio é o maior inimigo. O prazer é uma parte essencial da vitalidade, e ignorá-lo é como desligar uma das fontes de energia mais poderosas que temos. E aqui vai um ponto curioso que ele mencionou. Em países onde os idosos são incentivados a manter uma vida sexual ativa, o índice de depressão e isolamento é menor. Ou seja, a prática não é apenas sobre prazer individual, é também sobre manter viva a chama da autoestima. Saber que ainda há desejo, que o corpo responde, é um lembrete de que o tempo não acabou. Ele apenas mudou de ritmo. Aliás, já parou para pensar nisso? Como o seu corpo tem respondido às mudanças do tempo? Você tem dado atenção aos sinais que ele manda ou tem vivido no modo automático? Conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, sem tabu, sem vergonha. E se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor o seu corpo e a sua mente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala sobre saúde sem rodeios, do jeito que a vida real acontece. O urologista encerra seu depoimento com uma reflexão que, segundo ele, deveria ser ensinada desde cedo. A sexualidade é uma das forças mais poderosas da vitalidade humana. Não se trata apenas de prazer, mas de reconhecer que o corpo continua pedindo atenção, mesmo quando os cabelos ficam brancos e o ritmo desacelera. E é aí que muitos se enganam. Acham que envelhecer é sinônimo de se desligar dos próprios desejos, quando na verdade é justamente o contrário. O desejo é um lembrete de que ainda estamos vivos, de que ainda há energia circulando, de que a chama interior não se apagou. Ele explica que aos 60, a masturbação pode ser um excelente indicador de saúde. Um homem que ainda sente vontade, prazer e curiosidade está com o corpo e a mente conectados. Mas quando o interesse desaparece por completo, pode ser um alerta para investigar os níveis hormonais, a circulação sanguínea e até fatores emocionais. Ou seja, a ausência de desejo pode não ser apenas falta de vontade, pode ser um sinal físico de que algo precisa de cuidado. E é exatamente por isso que o especialista incentiva seus pacientes a observarem não apenas a frequência, mas a qualidade da experiência. Porque se o prazer deixa de trazer bem-estar e passa a gerar fadiga, irritação ou culpa, o corpo pode estar pedindo equilíbrio. Mas a pergunta que não quer calar é: então, qual é a frequência saudável de masturbação a partir dos 60? A resposta dele é simples, mas surpreendente. Ele diz que a frequência ideal é aquela que o corpo pede, sem culpa e sem exagero. Pode ser uma vez por semana, 2, 3 ou até menos. O que importa é que a prática esteja alinhada com a energia do corpo e com o prazer genuíno. Ele reforça que comparar-se a outras pessoas é uma armadilha. Cada organismo tem um ritmo, e o que é saudável para um pode ser exaustivo para outro. A sabedoria está em perceber os próprios sinais, respeitar os limites e cultivar uma relação leve com o próprio prazer. E o mais interessante é que o urologista ressalta algo que vai além da biologia.
Ele fala sobre a importância emocional da masturbação como forma de aceitação, porque muitos homens nessa fase da vida enfrentam mudanças no corpo e na autoestima. Ver o espelho e perceber que o tempo passou pode ser um choque, mas o prazer ajuda a reconstruir a relação com esse novo corpo. É como se o toque fosse uma conversa silenciosa entre o homem e ele mesmo. Uma conversa que diz: eu ainda estou aqui, ainda sinto, ainda mereço prazer. Esse olhar mais humano e acolhedor é o que transforma a prática em algo terapêutico. Não é sobre quantidade, é sobre presença. Não é sobre performance, é sobre conexão. E quando entendemos isso, percebemos que a sexualidade não envelhece, ela amadurece. A partir desse ponto, o prazer deixa de ser uma corrida contra o tempo e se torna um exercício de gratidão por ainda poder sentir. Então, se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que falar sobre isso não é apenas curioso. É necessário. O corpo muda, sim, mas o direito de sentir prazer não muda. O desejo não é um capricho, é um sinal de vida. E se você tem mais de 60, saiba que o equilíbrio entre corpo e mente começa pelo autoconhecimento. Escute seu corpo, respeite seu ritmo e, principalmente, não sinta vergonha de cuidar da própria saúde sexual. Porque ignorar isso é como apagar uma das luzes mais importantes da vitalidade humana. E se essa conversa te fez pensar diferente, se te ajudou a enxergar o prazer como parte da saúde, eu te convido, de coração, a se inscrever aqui no canal. Aqui a gente fala sobre o que muita gente evita, mas que faz toda a diferença quando o assunto é viver bem. A sua presença aqui mostra que você está aberto a aprender, e isso é o primeiro passo para envelhecer com mais consciência e leveza. Então, se inscreve, deixa um comentário dizendo o que mais te chamou a atenção e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso, porque falar sobre saúde é um ato de coragem, e você acabou de provar que tem essa coragem.